Brasil, 1933. Um Zeppelin sai do Nordeste e voa em direção ao Sudeste do Brasil, trazendo a bordo um oficial ligado ao Partido Nazista Alemão. Um jantar a bordo desse mesmo Zeppelin, onde pessoas sentadas à mesa destilam arrogância e seus discursos eugenistas. Um suposto judeu sentado à mesa que, apesar de tentar manter as aparências, se mostra bastante estranho e nervoso. Um crime com o qual ali muita gente pode estar envolvida. Esse é o mote de O Crime do Bom Nazista, do Samir Machado de Machado, e eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, as minhas impressões de leitura desse livro, depois da vinheta. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre uma história de um crime, história ficcional, é claro, de um crime que acontece nos ares aqui no Brasil, dentro de um Zeppelin que viajava do Nordeste para o Sudeste no Brasil na primeira metade do século XX. Fique aqui até o final para acompanhar a resenha completa e para não perder nenhum conteúdo, aquele de sempre, dê aquele like aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. O autor desse livro, Samir Machado de Machado, nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e tem mestrado em escrita criativa. Publicou livros como Quatro Soldados e Homens Elegantes, e dele eu li o ótimo Tupinilândia, que saiu pela Todavia. Todavia também que publica esse livro agora dele, O Crime do Bom Nazista. E também li o livro Corpos Secos, que foi escrito por 4 escritores diferentes e foi vencedor na categoria Romance de Entretenimento do Prêmio Jabuti. O livro conta com um pouco mais de 120 páginas, gente. Tem uma escrita muito agradável, muito gostosa, como a escrita do Samir, e muito fácil de ler, dá para ler rapidinho. Boa parte da narrativa, pessoal, se passa dentro, a bordo desse Zeppelin. Para quem não conhece, Zeppelin é tipo um dirigível, é um tipo de dirigível que era um veículo, né? Não sei se dá para chamar de veículo, enfim, mas era uma aeronave, uma coisa assim, que voava, né? Fazia voos comerciais da Europa para o Brasil, dentro de vários países, e que era muito comum na primeira metade do século XX, e à medida que o avião foi evoluindo, e que era muito mais seguro, por exemplo, do que esses dirigíveis, que às vezes eram inflamáveis, né? Tem casos aí de históricos de incêndio nesses Zeppelins e com muitas pessoas mortas, né? Então ele foi perdendo espaço ao longo das décadas e o avião foi tomando espaço. A história se passa no ano de 1933 e depois de vir da Alemanha para Recife, o Zeppelin pega alguns passageiros a mais e desce para o Rio de Janeiro. É nesse percurso entre Recife e o Rio de Janeiro que se passa a maior parte da história, mas também com alguns flashbacks. E se trata, gente, de um Zeppelin de luxo, mobílias, jantares, compartimentos para você dormir, etc., como se fossem cabines. Era um lugar em que só a alta sociedade mesmo tinha acesso. E os personagens são dessa esfera. E é uma companhia alemã, gente, e ali tem muitos alemães, muitas pessoas que são simpáticas aos discursos e aos pensamentos propagados por Adolf Hitler e o seu partido nazista. Em 1933, Hitler já tinha tomado poder, unificado, né, as duas instâncias de poder na Alemanha, mas a guerra não tinha começado ainda, eram 6 anos antes da guerra, mas a gente pode ouvir fortemente os personagens ali destilarem os seus discursos eugenistas. E por mais que a guerra não tenha começado e não haja ainda os grandes campos de concentração que aconteceram, né, que foram criados durante a Segunda Guerra, o ódio aos judeus está fomentado ali muito, e a crença assim, clara de que o judeu, por exemplo, é um ser inferior a essa raça pura ariana. O personagem principal é Bruno, um nazista que veio da Alemanha, para em Recife e que segue viagem até o Rio de Janeiro. E ele conhece algumas pessoas ali a bordo do Zeppelin, que a gente acaba conhecendo também pela conversa deles. E em certo momento ele é chamado pelo capitão porque houve um crime
né, dentro do Zeppelin, e eles precisam resolver isso o mais rápido possível. Além de Bruno, temos os personagens como a baronesa Fridegund van Hatten, o médico sanitarista Karl Kaesweger e Mr. Hay, que é um dandy inglês. Além do Otto Klein, um comerciante que fornece café para o exército alemão, e é dele, né, que se desconfia. Então eles desconfiam que esse Otto Klein é um judeu infiltrado ali. O comandante do Zeppelin, ele é antinazista, ele é publicamente antinazista, mas ele tem que contar com a ajuda do Bruno, que é nazista, para resolver esse crime, porque eles precisam ter mais informações, porque eles podem ter problemas com a justiça brasileira. Por mais que o crime não tenha acontecido em solo brasileiro, aconteceu em ares brasileiros, e a justiça do Brasil ia tomar campo da investigação. Então o Bruno começa atrás de busca de indícios, provas, entrevistas com os tripulantes, né, com os passageiros e tudo mais, para tentar descobrir, montar as peças desse quebra-cabeça. A parte final do livro, inclusive, é muito boa porque tem vários flashbacks para explicar a história dos personagens, e assim, são plots muito bons, são viradas de narrativa muito boas, que dão aquela invertida boa na cabeça do leitor. É tipo, sem querer, não vou dar spoilers aqui, mas lembra daquele filme Os Outros, que dá aquela virada no final e tudo que você imaginava na narrativa é totalmente o contrário? Acontece algo mais ou menos parecido na narrativa, mas eu não vou adentrar isso porque seria dar spoilers e estragar a experiência da leitura. Inclusive, a última frase do livro é uma paródia de uma frase muito usada no Brasil nos últimos anos, mas eu não vou dizer qual é, você vai ter que comprar o livro e ler. A escrita do Samir é muito saborosa, como eu já disse, é uma escrita muito gostosa de ser lida, é uma escrita que não dá margem para coisas desnecessárias aparecerem. Quando tem que descrever, descreve, quando tem que ir para ações, fala de ações, quando tem que mergulhar em pensamentos, mergulha em tons assim bastante corretos, sem se alongar demais, só para que a narrativa continue. E essas invertidas, esses plots, são muito bem feitos, pegando o leitor de surpresa. Confesso que o título me provocou uma certa estranheza, né? Quer dizer, nazista bom, né? Não vejo nazista bom, mas o título faz todo sentido quando você lê o livro até o final. Então vou deixar para você mais uma pontinha de vontade de ler o livro até o final para descobrir o porquê desse título, mas ele faz todo sentido, tá? Pra quem gosta de narrativas assim de crime, não tem como não estabelecer um paralelo com o Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie, até por se tratar de um assassinato cometido em uma viagem, no caso da Agatha Christie num trem, em que todos os personagens parecem de certa forma estar envolvidos, pelo menos num primeiro momento, né? Então esse paralelo não tem como não estabelecer. Claro que a realidade, os contextos são bem diferentes e as motivações pelo crime também podem ser bem diferentes, e vocês vão ver lendo o livro. O que é irônico é colocar aqui um oficial nazista tentando descobrir o porquê de um assassinato de uma pessoa que supostamente, né, pode ser um judeu. É bem irônico isso, né? Como eu já falei, apesar de ser 33 aqui, o discurso anti-judeu já tinha começado há muito tempo, estava em plena propagação, né? Então é até, de certo fato, irônico que um nazista tenha que investigar a morte e descobrir o assassino de um judeu. O livro é muito verossímil, gente, apesar de ser ficção, né? Ele tem coisas aqui muito pautadas na realidade da época, o próprio Zeppelin, essas viagens, os discursos, e também a existência dessa empresa que faz a viagem. Eu vou colocar aqui na tela o nome, eu não sei pronunciar alemão, gente, mas é a Luftschiffbau Zeppelin. De fato, ela existe até hoje, e na época era a maior empresa de dirigíveis do mundo. E apesar da nomenclatura ser um pouquinho diferente, no livro também é mencionada a existência de uma sociedade eugenista e de um congresso eugenista no Brasil, né? Uma parte da história brasileira que é horrível e que a gente só não apaga de vez, porque a gente tem que lembrar que isso existiu para não existir mais. E em meio a tanto discurso de ódio, gente, o final ele é recompensador. É como se fosse, de certa forma, minimamente, e eu sei que está muito longe disso, mas minimamente um reparo ali em tudo que aconteceu com tanta gente que sofreu na mão dos nazistas, sejam eles negros, homossexuais,
judeus, entre outros grupos, né, que foram perseguidos, caçados e exterminados. Então dá um sentimentozinho minimamente bom no final, mas eu não vou falar porque vai estragar a leitura, como eu já disse. E para terminar, gente, eu separei aqui um trechinho da obra pra gente ler junto. Vamos lá? De que estávamos falando mesmo, antes de Harkline chegar? Era algo interessante. Disse a baronesa que obviamente não incluía os negócios de Otto Klein em seu rol de assuntos interessantes. De arte degenerada e de judeus, disse Bruno, que se voltou para Otto Klein. O senhor não é um desses artistas modernos, imagino. Ou um judeu, comentou Mr. Hay, em um xiste. Ora, que absurdo! Claro que não. Klein pareceu ficar muito irritado e nervoso com a mera possibilidade de que o considerassem pertencente a qualquer uma das duas categorias. Questionar a pureza do meu... Paz, Sir Klein, pediu Bruno rindo. Mr. Hay apenas o estava provocando. Creio que as sutilezas do humor inglês costumem passar despercebidas a nós alemães. De fato, foi apenas uma brincadeira. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado por pessoas como você, que o canal continue existindo. Vou pedir para que você interaja o quanto puder, para que faça com que o nosso trabalho chegue a mais pessoas e mantenha esse canal ativo. Nós também temos uma página no Instagram, onde a gente posta conteúdo todos os dias. Aqui na descrição do vídeo vão 3 links. O primeiro deles é do nosso grupo de WhatsApp do nosso clube de leitura da Acrópole. A gente se reúne uma vez por mês, de modo online, para discutir um livro. Vem participar com a gente. Os outros 2 links são para caso você queira ajudar o canal de alguma maneira. O primeiro deles é para a compra desse livro aqui, O Crime do Bom Nazista. Se você comprar por esse link, você está ajudando indiretamente a Acrópole. E também nós temos uma lista de desejos aqui, livros que nós queremos ler, resenhar. Caso você queira e possa colaborar, tem uma lista na Amazon e você pode adquirir o livro, mandar pra gente, a gente vai fazer a resenha e vai dedicar o vídeo a você. E é isso, pessoal. Fique por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!